Sobre melhorar os humanos através de meios genéticos ou tecnológicos. Em uma entrevista em junho de 2023, Torhan Dion, aliás, eu já mostrei essa entrevista para vocês, conversou com o Dr. Sala sobre o treinamento de pessoas através, por intermédio da Helena Danã, da Aliança Terrestre. Eles mencionaram tecnologias e aprimoramentos genéticos. Essas melhorias também se referem a tornar as pessoas mais fortes, uma espécie de hulkificação, como o David na descrição acima. Exatamente. MS, a Federação Galáctica tem ajudado os militares da Terra. Presta atenção aqui. O Dr. Michael Sala pergunta a Torhan Dion. A Federação Galáctica de Mundos tem ajudado os militares na Terra no treinamento de seus soldados para desempenharem essa função, envolvendo diferentes visitantes extraterrestres. Torhan Dion responde. Nós demos a eles tecnologias, demos-lhes instalações a bordo dos nossos navios, com todos os dispositivos necessários para o treinamento. Temos trabalhado com Solar Wonder. Começamos com a organização militar chamada Marinha dos Estados Unidos. Aliás, esse programa começou com o comandante Denethor, com a Marinha dos Estados Unidos. Existe até foto do comandante Denethor ali dando instruções para a Marinha dos Estados Unidos. Foi no mesmo período onde teve o caso do Valiant Thor, 1957. Foi no mesmo período, na mesma época. Depois aderiram outras organizações, outros países também. É uma organização multinacional que você possui. Estamos ajudando-os a treinar soldados. Estamos ajudando a treinar soldados. Aqueles que são aprimorados. Aqueles que são aprimorados são feitos com a ajuda de nossa tecnologia. Mas isso não é algo que recomendamos inicialmente. Os militares da Terra, terranos, queriam essa tecnologia de nós. Então nós os demos porque temos acordos dentro desta aliança terrestre. Sua composição, geneticamente falando, é fraca para o combate espacial e para o enfrentamento de outras espécies. Então eles precisavam de ajuda. Oferecemos melhoramento genético, mas os terráqueos preferem sempre a tecnologia. Então demos para eles, mas estamos monitorando. Então, a priori, Torhan Dion, a Federação Galáctica de Mundos, queriam dar para o ser humano, para os soldados, um aprimoramento genético mais espiritual. Vamos colocar dessa forma. Mas os militares, o ser humano é apressado, é imediatista, então preferiu nós queremos algo tecnológico. Tudo bem, se vocês querem algo tecnológico, nós vamos oferecer para vocês. Nós somos democráticos. Então demos para eles, mas estamos monitorando. Estamos monitorando porque isto, mal usado, pode ser perigoso. Eis que existem programas obscuros que têm utilizado esta mesma tecnologia, não dada por nós, mas pelo inimigo Sicars. Então, os Sicars deram essa tecnologia para os escuros produzirem super soldados. E, se eles fizeram, nós vamos fazer também. Simples assim. Então, eles não estão violando as leis intergalácticas. Estão simplesmente interferindo, estão consertando um erro, reparando um erro. Então, teve interferência do Sicar nesse sentido, então nós vamos reparar e vamos fornecer a mesma tecnologia para a Aliança Terrestre. É uma forma de correção. E esta tecnologia, para melhorar a capacidade e o desempenho dos humanos na Terra, não é saudável. É uma escravidão, onde os seres sofrem e não vivem muito. Então, segundo aqui o Torhan Dion, não é muito apropriado. Então tem muitos riscos e efeitos colaterais. Eles não se importam com o corpo, não se importam com as almas, e são para eles material para a batalha. Está falando aqui dos Sicars, no caso. Nós discordamos disso. A boa tecnologia que temos dado à Aliança da Terra é algo que não é prejudicial. É saudável e ajuda a melhorar a genética. Mas isso é tecnologia. Não usamos tecnologia para nós mesmos. Esta é uma escolha. Então, nós da Federação Galáctica de Mundos, desculpem, meus amigos, não utilizamos essa tecnologia. Mas nós não impomos nada a ninguém. Então, é bom entender, seres benevolentes não impõem nada a ninguém. Eles simplesmente aconselham. Olha, eu acho melhor aprimorar sua genética, espiritualmente falando, e vocês podem ter poderes psíquicos avançados como os super soldados. Vocês não precisam usar essas tecnologias. Mas, se vocês preferirem, nós não teremos objeções. Nós vamos fornecer sim, mesmo porque foi fornecido para os escuros através dos Sicars. Então nós vamos igualar, né? Vamos colocar vocês em igualdade de condições.
Compreenderam, meus amigos? Muito bem. Agora, mais evidências para vocês, meus amigos. A Zona do Crepúsculo do Pentágono. O Guerreiro Jedi do Tio Sam. Isso mesmo, Projeto Jedi, 1984. Os militares dos Estados Unidos, falando em poderes psíquicos, aliás, esse projeto foi... já existiu, tá? Ele aconteceu em 1984, que era o Projeto Jedi. Os militares dos Estados Unidos lançaram um experimento de 5 meses chamado Projeto Jedi, em homenagem aos cavaleiros do Star Wars, que foram capazes de usar a força. A força. Agora a pergunta que não quer calar, né? O que veio primeiro, a galinha, o ovo ou o ovo, a galinha? Pois é. Para realizar feitos incomuns, incluindo o uso de uma arma com os olhos vendados. Então, eles aprimoravam, aperfeiçoavam as suas capacidades psíquicas e eles poderiam lutar com os olhos vendados, exatamente igual que foi retratado nos filmes do Star Wars. Os Jedi tinham essa capacidade. Então, eles poderiam lutar com os olhos vendados, utilizando o quê? O terceiro olho. Espetacular. Testou o uso da programação neurolinguística, ou PNL, como uma nova forma de ensinar, recrutar e atirar com pistolas, calibre 45. A PNL é descrita no Projeto Jedi como uma disciplina específica desenvolvida para modelar a excelência humana, controle de corpo e mente. Os autores do plano do 1º Batalhão Terrestre, que é utilizado, que é o mesmo princípio das artes marciais avançadas. Os autores do plano do 1º Batalhão Terrestre imaginaram um soldado monge guerreiro. Soldado monge guerreiro, tem a ver mesmo com o Projeto Jedi. Né? A gente pode fazer essa alusão aos Jedi do filme Star Wars. Que ao dominar a sua capacidade psíquica, né? Percepção extrasensorial, deixar o seu corpo, PS, né? Deixar o seu corpo à vontade, levitação, então, poderosamente eles poderiam levitar, voar, igual o Superman, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Cura psíquica, então poderiam curar, por exemplo, um ferimento em batalha, né? Usando a capacidade psíquica, eles poderiam produzir a autocura. Eu acho que é isso que a Federação, tenho certeza, tá, meus amigos? A Federação Galáctica de Mundos queria que a Aliança Terrestre desenvolvesse super soldados por essa via, né? Mas eles preferiram as tecnologias. Aí é uma opção deles. Muito bem. Deixar seu corpo à vontade, levitação, cura psíquica, atravessar paredes. Paredes. Seria uma espécie de super soldado. Se você for ver, alguém pode dizer assim, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Se você for ler o livro China Super Psyches, do projeto, lá da Terra do Dragão. Esse livro aí fala do Projeto Zero. Então o Radu Cinemar, o Radu Cinemar dos livros, da coleção de livros Amanhecer da Transilvânia, ele fez parte do Projeto Zero, meus amigos. Ele poderia atravessar paredes apenas utilizando a sua capacidade psíquica, super força, poderia regenerar os seus membros, o seu corpo, revitalizar o seu corpo, usando única e exclusivamente o poder da sua mente. Como um guerreiro monge, Jedi. O Exército encomendou um relatório de 2 anos do valor de $425 mil ao Conselho Nacional de Pesquisa, um braço da respeitada Academia Nacional de Ciências. Entre a vasta gama de tópicos revistos pelo comitê da ANRC, estava a gestão do estresse, o biofeedback e a aprendizagem acelerada, e os fenômenos paranormais, como psicocinese, ou seja, você poder mover objetos com a força da mente. Só que eles levavam isso ao extremo. Então você poderia levitar um carro. Imagine vocês, um carro, e lançar esse carro contra o seu inimigo. Uma pedra gigantesca. A capacidade de mover fisicamente as coisas com a mente. Percepção sensorial e visão remota. Mas o relatório da NRC concluiu que a aprendizagem durante o sono, a imaginação guiada. Olha só, meus amigos, isto é sensacional. Prestem atenção nisso. Imaginação guiada. Sabe como que é isso na prática? É o seguinte. Faça isso, você vai ter sucesso em tudo que você faz. Presta atenção. É uma prática do super soldado. Quando você vai fazer uma coisa muito difícil, imagine cada etapa do que vai acontecer. Então o soldado ele ficava imaginando na hora que ele chegava até o local
da missão, o que ele iria enfrentar, como ele iria reagir, cada etapa ele imaginava cada momento quadro a quadro. E a performance desses soldados aumentava de forma exponencial. E isso também você pode usar na vida material. Então, uma questão de programação mental. Impressionante. Eles também faziam isso durante o sono. Então, eles estavam dormindo, ficava com uma voz dizendo: você vai vencer, você vai vencer, você vai destruir o seu inimigo, você vai agir assim, assim, com todos os protocolos. Então, era uma forma de programar a mente, no qual uma tarefa é ensinada mentalmente antes de ser executada fisicamente. E programas de superaprendizagem podem ser úteis para o treino militar. Isso melhora, por exemplo, você vai estudar para uma prova. Isso é provado, meus amigos. Você vai ter uma performance melhor, por exemplo, numa prova, na matemática, no trabalho, né? Na escola, em todos os ramos da vida. É espetacular.